Rapaziada, vamos ver aqui como era viver há 25 anos, no ano 2000. Então vamos dar uma olhada aqui. Esse vídeo já tem um ano, né? Então foi no ano passado, mas ainda serve. Vamos dar uma olhada aqui. Imagina que a gente tem uma máquina do tempo e ela nos leva direto para o ano 2000, há 25 anos. Parece que foi ontem, né? Mas quem viveu nessa época sabe bem como tudo era diferente, Bastante diferente, né? tanto na tecnologia quanto no dia a dia. A internet ainda estava engatinhando, celular era coisa de gente rica e só servia para ligação. E ter um computador em casa era um verdadeiro luxo. Se você não é dessa geração, agora é a sua chance de descobrir como seus pais ou irmãos mais velhos viviam no comecinho dos anos 2000. Então fica até o final do vídeo, porque tem muita coisa curiosa para relembrar. Pô, pra mim, em 2008 já era luxo ter computador. Eu era louco pra ter um e não tinha ainda. Os anos 2000 começaram com altas expectativas para o novo milênio e um Brasil que ainda sentia os reflexos das grandes mudanças dos anos 90. O Plano Real, lançado em 1994, seguia impactando a economia, trazendo mais estabilidade financeira para a população. E lembra do bug do milênio? Muita gente achava que os computadores iam simplesmente enlouquecer na virada do ano e causar um caos mundial. Muita gente correu para os bancos imaginando que o dinheiro ia sumir da conta, mas no fim nada Loucura, velho. aconteceu. No cenário político, o presidente do Brasil era Fernando Henrique Cardoso, que estava no segundo mandato depois de ser reeleito em 1998. O país já tinha passado dos 170 milhões de habitantes e vivia um momento de transformação, com a chegada dos celulares e a tão famosa internet discada, aquela que fazia um barulho infernal para conectar e ainda derrubava a linha do telefone. Dinheiro e poder de compra. Agora falando de dinheiro, Pô, eu lembro que até um tempo desse atrás, né? Tem um tempinho já, mas até um tempo atrás aí, quando a gente ia receber ligação, que a gente tava pra receber ligação, e a televisão começava a fazer um barulhinho. Pô, na hora que fazia o barulho, já sabia que ia chegar a ligação. Se fosse hoje em dia, que isso, ia enlouquecer. Os cobradores ligando toda hora. a moeda oficial do Brasil já era o real, que tinha sido implantado em 1994 para dar um jeito na economia. E olha só como eram as cédulas da época. Existia a nota de R$ 1 e tinha até uma cédula de R$ 10 que era de plástico. Quem se lembra disso? Nossa, essa daqui é relíquia. Pô, era muito bonita essa nota. Em maio de 2000, segura essa. O salário mínimo era de apenas R$ 151. No ano seguinte, ele subiu para R$ 180, mas ainda era bem pouco. Agora prepare. Pô, mas olha só a porcentagem. De 150 para 180, pô, já é bastante. Tipo assim, comparado a hoje, que subiu R$ 30 aqui, né? Praticamente. E hoje em dia não sobe isso. Muitas vezes sobe R$ 12. Pô, isso é absurdo. Tanto que as coisas estão ficando mais caras rápido e o salário não acompanha, não. Prepare-se para ficar chocado. O custo médio básico para uma pessoa, se fosse acompanhar de acordo com o aumento das coisas, hoje em dia o salário era para ser, né? No mínimo aí 3 para 4 mil reais. Com alguns preços de supermercado daquela época. Olha isso, meio quilo de café custava por volta de R$ 2,59. Uma lata de leite ninho era apenas R$ 2,99. E pasme, com apenas 5 centavos você podia comprar um pão francês. Nossa, era. Imagina isso, um Volkswagen Gol novinho custava cerca de R$ 12 mil, enquanto um Fiat Palio, considerado um carro popular, saía por volta de R$ 14 mil. Mas não pense que era fácil comprar um carro. Mesmo com os financiamentos se tornando mais comuns, as taxas de juros eram bem altas, o que tornava a compra parcelada um baita desafio. Tecnologia e internet. A chegada da banda larga no Brasil foi um marco e começou a transformar a forma como as pessoas acessavam a internet. Ter um computador em casa ainda era algo tão extraordinário que os famosos ostentavam fotos nas revistas usando seus computadores. E o notebook já existia, se você quer saber. Mas era preciso ser um astro pop ou alguém Nossa, devia ser. Com certeza tinha que ser um astro. Muito rico para ter notebook. igualmente rico para ter um desses. O MSN Messenger
virou uma verdadeira Nossa, MSN é relíquia. febre entre os jovens, substituindo o antigo Muito bom. ICQ. Mas mesmo assim, o SMS ainda era a única Esse forma de Nokia trocar aqui mensagens também. fora de casa. Pô, Imagina tudo que a gente que viveu essa época e vai passando, a gente vai lembrando, né? É muito bom. É bom a gente lembrar do passado assim, né? Mas querer voltar ao passado, a gente não quer não, né? Que a época era difícil. só, nem sequer pensávamos em ter internet no celular. Na verdade, foi só nesse ano que os celulares começaram a se espalhar, mas ainda eram caros e serviam praticamente só para ligações. E quem era criança ou adolescente naquela época nem imaginava ter um celular. Era coisa de adulto e o preço era bem alto. Repare nessas imagens feitas durante uma festa para adolescentes em 2001. Nenhum deles está usando um celular. Isso acontecia porque simplesmente não era comum que adolescentes e crianças tivessem um celular próprio. Mas era bom por essas questão, né? Porque a galera se socializava mais. Hoje em dia todo mundo com o celular na mão aqui, ó, ele só quer filmar em vez de tá curtindo. Um dos modelos mais populares da época era o lendário Nokia 3310, que dependendo da operadora custava entre 300 e 500 reais, o que dava uns 2 ou 3 salários mínimos. Ou seja, ter um celular não era coisa de assalariado. E como eram as escolas há 25 anos? Nos primeiros anos dos anos 2000, o Brasil ainda enfrentava desafios na educação. A começar pelo quadro de giz, né, gente? Ele ainda estava presente em 90% das escolas do país. As escolas particulares começaram a se multiplicar, tudo impulsionado pela crescente preocupação com a qualidade do ensino público. A busca pelo ensino superior disparou e os cursinhos preparatórios para o vestibular ficaram ainda mais populares do que na década anterior. Quem queria entrar em uma boa universidade precisava enfrentar uma concorrência cada vez mais acirrada. Desde 1996, o ensino básico já estava reformulado, sendo dividido em ensino fundamental e ensino médio, substituindo os antigos primeiro e segundo graus. As disciplinas também passaram por mudanças significativas. O foco estava cada vez mais acadêmico, com forte preparação para o vestibular, e matérias como cuidados com o lar e habilidades artísticas, que eram comuns nas décadas anteriores, começaram a ser deixadas de lado. E as aulas de informática começaram a Nossa! Pô, eu lembro quando começou a aparecer aula de informática. Teve uma vez teve uma vez que chegou um ônibus, não sei se era um ônibus, um trailer, alguma coisa assim, que tinha uns computador dentro, e a gente da escola foi lá pra poder mexer e fazer umas tarefas lá nos computador. Pô, era muito bom. Era o tempo que a gente tinha pra mexer no computador, né. Nem tinha muita coisa igual hoje em dia tem vários aplicativos, site, mas era algumas coisas ali da escola mesmo e a gente mexia em outras coisas lá, mas aparecer nas escolas, mas a tecnologia ainda era limitada, e ter internet na escola era um verdadeiro luxo. Carros, motos e bikes. Nos anos 2000, os carros populares eram os reis das ruas. Modelos como o Volkswagen Gol, o Fiat Palio e o Ford Ka estavam por toda parte. Um Chevrolet Celta lançado nesse ano custava cerca de 80 salários mínimos, o que tornava a compra de um carro popular um grande desafio para muitos. Já os carros populares, mas de categoria superior, incluíam o Vectra e o Corolla, com preços em torno de 20 mil reais, enquanto o Gol GTI podia chegar a 25 mil. No mundo das motos, a Honda CG 125 virou febre, sendo muito usada tanto para trabalho quanto para o dia a dia. E a Honda Bis foi um marco para as mulheres, levando muitas delas a se aventurarem nas ruas. Mas era preciso desembolsar 4 mil reais, a moda do ano 2000. O início dos anos 2000 foi uma mistura de estilos, onde a moda dos anos 90 ainda dava as caras, mas novas tendências começavam a surgir. A cintura baixa estava em todo lugar, e muitas vezes eram combinadas com tops curtos que deixavam a barriga à mostra. Minissaias e shorts bem curtinhos também estavam super em alta. Além disso, as roupas com tecidos brilhantes ou lantejoulas, que antes eram reservadas e a galera parecia que, tipo assim, tinha mais um padrão, né, de corpo. Não tinha muita gente gorda, parece, né, pelo que a gente vê nas imagens, assim, e dos anos de 2000 e tal, pra trás.
Parece que a galera era mais, acho que é porque os alimentos, né, era mais saudáveis. para a noite, Hoje passaram em a dia ser tem muita coisa industrial e tal, muita coisa que eles colocam lá no nas comidas, né, então eles mistura e tanto faz mal para a saúde, né, quanto para o corpo das pessoas hoje em dia. usadas durante o dia também. As sapatilhas baixas se tornaram um calçado super Nossa, popular. tinha muito Os isso cabelos mesmo. de 25 anos atrás deveriam ser lisos, o que causou uma enorme explosão no uso de pranchas e progressivas. Os homens, por sua vez, usavam as bermudas cargo e camisetas oversized, misturando um toque esportivo com a vibe da cultura hip hop. Enquanto o corte de cabelo arrepiado com gel era a escolha da maioria dos rapazes da época. No ano 2000, os óculos coloridos estilo aviador, que eram usados por muitos artistas da música pop, viraram tendência entre os jovens. E esse, minha gente, seria um look incrível e adequado para encontrar sua paquera em uma tarde no shopping. Você usaria roupas assim hoje em dia? Pô, até hoje em dia tem muita gente, esses, esse vestuário aqui masculino, pô, tem muita gente, voltou, né, hoje em dia voltou com tudo aí. Feminino que não, né, que não tem mais essas, tem ainda alguém que usa, né, algumas pessoas, mas não voltou à moda, assim, igual o masculino. Esportes e lazer. O país vivia a glória do tetracampeonato conquistado em 1994. E o Penta viria 2 anos depois. No Ué, Brasileirão de como assim 2 anos depois? 2000, o Vasco da Gama se consagrou campeão ao vencer Ah, tá, entendi, de 2000 pra 2002, beleza, o entendi. São Caetano na final. No automobilismo, o Brasil ainda sentia a perda de Ayrton Senna, mas Rubens Barrichello começava a brilhar na Ferrari, tendo sua primeira vitória na Fórmula 1. Na música, o rock nacional estava em plena transformação, com bandas como Charlie Brown Jr., CPM 22 e Detonautas conquistando o público jovem. O pop era dominado por Sandy Jr., enquanto o pagode romântico, com grupos como Sandy Júnior. Catinguelê e Exalta Samba, dominava as rádios. As novelas da Rede Globo Essa aqui é clássica, hein. continuavam em destaque no horário nobre. Laços de Família marcou uma geração com a cena de Carolina Dickmann Muito. raspando a cabeça. No ano seguinte, Silvio Santos lançaria A Casa dos Artistas, o primeiro reality show do Brasil, acompanhando a tendência mundial. No Gênio. cinema, a trilogia O Senhor dos Anéis conquistou o público, levando multidões aos cinemas. Mas o grande destaque de 2000 no Brasil foi, Esse aqui não tem nem o que falar. Pô, e é incrível como a parte um foi tão boa e a parte 2 não chegou nem perto. sem dúvida, O Alto da Compadecida, uma produção nacional de altíssima qualidade que encantou o público com sua mistura de comédia, drama e cultura brasileira. O anime explodiu no Brasil com desenhos como Pokémon e Dragon Ball Z, Dragon e se Ballzinho tornando era fera, febre hein. entre as Saía da escola de manhã correndo pra poder chegar a tempo de assistir Dragon Ball. crianças e adolescentes. O público infantil também se encantou com a chegada das meninas superpoderosas e Bob Esponja. Se você gostou, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal para não perder Pô, gostei muito. nenhum vídeo. Deixar meu like. E ativa o sininho para receber todas as novidades. E claro, compartilha com os amigos para espalharmos ainda mais essa nostalgia. Até o próximo vídeo. Valeu! Deixar o link do canal na descrição aí. Quem gostou, vai lá, se inscreve e assista outros vídeos. Muito obrigado. Se você gostou também aqui, deixe seu like, se inscreva. Comenta aí se você quer mais, que a gente vai ver mais vídeos aí de histórias do passado, né? E de todo tipo. Se inscreve aí. Muito obrigado. Valeu. Tamo junto. Até a próxima.